Meu boa noite, que a graça de Deus venha estar sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Eu tenho a alegria de estar aqui e eu espero por essa hora. E estou feliz por estar aqui para falar mais um pouco da palavra de Deus e da salvação que temos em Cristo Jesus. Alfa Luciano está nos assistindo, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Quando eu falo em salvação, eu me emociono. Eu quero mandar meu abraço para toda Sapucaí Mirim, a pedido da direção da Escola Figueiredo Brandão. Eu quero me dirigir aos pais de aluno que as aulas estão sendo feitas online e cabe aos pais acordar os filhos, incentivar os filhos para participar das aulas online. E se caso não tenha o instrumento chamado computador, tablet ou celular, procurar a direção da escola, porque as aulas começaram online e a direção da escola está pedindo encarecidamente que os pais fiscalizem os filhos. Esse recado vai lá para Sapucaí Mirim, para todos os pais de aluno, né? Onde a Igreja do Evangelho Quadrangular de Sapucaí Mirim também participa da sociedade, já coloquei no grupo da igreja. Cabe aos pais acordar os filhos, Jefinho, Deus abençoe, e incentivar ele a participar das aulas online. Amados, são 5 minutos para as 19 horas. Eu me sinto muito feliz para falar do amor de Deus e do plano de salvação. Adriana Ferraz, Deus abençoe sua vida, Jefinho. A todos vocês que vão nos assistir durante essa mensagem, nós vamos falar sobre salvo pela graça. Eu tenho 25 anos que conheço o Evangelho e que ando com o Evangelho. Eu vejo muitas pessoas, depende da maneira que o Evangelho é apresentado às pessoas para que as pessoas permaneçam. Quando o Evangelho é apresentado às pessoas como Jesus que salva, não como Jesus que deixa você rico, não como Jesus que deixa você milionário. E você vem para Jesus pela salvação. E pode ter certeza que durante a sua trajetória cristã você não vai ser decepcionado. Porque Pedro, ele fez uma pergunta para Jesus. E que dera que todos os cristãos de hoje fizessem essa pergunta para Jesus. Se deixarmos tudo e te seguirmos, o que será de nós? E Jesus, o Senhor Jesus respondeu a Pedro, 100 vezes mais e vida eterna. Agora, amados, nós estamos vivendo em épocas de apostasia, onde o Evangelho está sendo apresentado às pessoas para elas ficar ricas, milionárias. E elas vêm com aquele pensamento que vai ficar milionário e não conhece nem o plano de salvação. Ela está indo para ficar rica, ela está indo para ficar milionária e, na verdade, ela está indo para enriquecer as pessoas que pregam e ela continua do mesmo jeito.
Porque Jesus, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho não é pregar riqueza, não é pregar prosperidade, não é dizer que as pessoas vão ficar ricas da noite por dia, não é dizer que as pessoas, a partir do momento que recebe Jesus, se torna milionário. É por isso que muitas pessoas estão fora da igreja. Estão fora. A maior igreja não é a que está junta. Lúcia, Deus abençoe sua vida. A maior igreja não é a que está junta, não. A maior igreja é a que estão fora da igreja. Por quê? Porque elas foram enganadas. Elas foram enganadas pelo evangelho barato. E lá em Pedro, 2 Pedro, fala que com palavra fingida, fictícia, enganaram as pessoas, e essas pessoas vieram pela riqueza. Bom, agora eu aceito Jesus, eu fico rico e eu não tenho mais problema. Quem disse a você que esse é o evangelho genuíno de Jesus Cristo? E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Salvo pela graça. Mas quando você aceita Jesus pela salvação, pode ter certeza, você passa tribulação, você passa luta, você passa decepção, você passa humilhação, mas você não desiste de Jesus. Agora, quando você vem pela riqueza, quem está ensinando você a vir pela riqueza começa a dizer para você, você tem que dar tudo que tem, porque se você der tudo que tem, Deus vai te dar alguma coisa. Aí você enriquece aqueles que estão pregando prosperidade e continua trabalhando, lutando e dando dinheiro para eles. Eu não conheço esse evangelho. Mas eu conheço um evangelho. Eu conheço esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ele disse que doce é o sono do trabalhador. Ele não diz que doce é o sono do rico, mas o trabalhador é doce. Não é? Por isso nós vamos falar da salvação pela graça. Mas antes de falar da salvação pela graça, eu quero falar um pouquinho da Igreja do Evangelho Quadrangular. No próximo mês nós vamos ter, toda a nação vai poder participar de um culto onde você vai ungir sua casa e eu vou distribuir os óleos de graça. Você não vai pagar nada pelo vidro de óleo do culto. Vai ser online para todo o Brasil, aonde você vai ungir sua casa. Isso é grátis. Nós não cobramos nada e não de maneira nenhuma, mas eu vou de casa em casa distribuir o óleo de quem pedir. E após nós distribuímos óleos, o reverendo Mário de Oliveira vai fazer a consagração em todas as casas. Eu acredito na unção. Porque a palavra de Deus diz que a unção despedaça o jugo. Isso eu acredito. Por isso nós vamos ter esse grande culto para toda a nação. E eu quero apresentar Jesus, as 4 faces de Jesus, para que você entenda o plano de salvação. Os 4 evangelhos, ele se torna um só. Mas em cada evangelho, Jesus é apresentado como alguém que veio fazer uma tarefa específica. E o evangelho, a igreja do Evangelho Quadrangular prega os 4 evangelhos, e nesses 4 evangelhos nós temos uma mensagem. Primeiro evangelho não é Mateus, para a igreja do Evangelho Quadrangular. Bravo, Donizete, Deus abençoe sua vida. As pessoas estão compartilhando, já estão abençoando outras pessoas. É muito importante que nós façamos isso, porque nós somos missionários. Nós viemos anunciar Jesus Cristo para aqueles que não conhecem. No Evangelho de Lucas, o médico amado,
ele apresenta Jesus como Salvador. Entenda isso. Ele não apresenta Jesus para você ficar milionário, para você ficar trilionário, mas ele apresenta Jesus como Salvador. Lucas apresenta Jesus como Salvador. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como batizador do Espírito Santo. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como aquele que cura as feridas, as perebas que a vida produz em nós. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como aquele que cura as feridas do corpo, da alma e do espírito. E no Evangelho de Mateus, segundo a ordem da Bíblia, é o primeiro evangelho, Jesus é apresentado como aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Aí nós encontramos esses 4 evangelhos falando de alguém, e que esse alguém, se não tivesse ressuscitado dos mortos, eu não servia a ele. Eu só sirvo a Jesus porque ele ressuscitou e porque ele é o primogênito dos mortos. Porque se ele fosse o unigênito dos mortos, também eu não servia. E eu sirvo ao Senhor Jesus porque o Senhor Jesus, ele é o primogênito de Deus, é o primogênito de Maria e José, mas é o unigênito de Deus. E eu sirvo esse Jesus porque ele ressuscitou. Ninguém mais ressuscitou. Antes de Jesus, Jesus ressuscitou a Lázaro. Depois de Jesus, ninguém jamais ressuscitou. Por isso a minha confiança não pode estar nos apóstolos, a minha confiança tem que estar, e as minhas orações tem que estar dirigida a Jesus, o Senhor Jesus. Aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que purifica os nossos pecados, aquele que vai voltar, aquele que cura, aquele que transforma a nossa vida, aquele que liberta e aquele que traz a graça sobre as nossas vidas. Por isso muitos estão sendo enganados quando está sendo apresentado Jesus para ficar rico. Agora você quer entender a grandeza do Evangelho, você tem na sua Bíblia o livro de Atos. Jesus Cristo, ele diz bem assim, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Aí ele está falando do Espírito, a manifestação do Espírito de Deus. A graça maravilhosa de Jesus. O amor com que ele nos amou no seu profundo e deu à igreja esse amor, para a gente ter amor pelos perdidos. Você não sabe como eu sou grato a Deus. Eu passei a minha vida nesses últimos anos orando a Deus, pedindo, Senhor, olha para os moradores de rua, Senhor, olha para os moradores de rua, Senhor, olha para os andarilhos. E eu vejo que hoje a nossa nação está voltada aos moradores de rua e aos andarilhos, aonde existe o exército resgatando eles. Oração, pedido de oração. Amados, tira um tempo para orar. Está passando muita luta, tira um tempo para oração. Está passando muita guerra, tira um tempo para oração. Dedique mais tempo na sua oração e verás o resultado. E hoje eu estou numa das cartas mais lindas. Livro de Romanos é uma carta maravilhosa. Atos dos Apóstolos é a manifestação do Espírito. Mas Paulo, entre algemas, ele trouxe uma revelação tão profunda no livro de Efésios, que se todo cristão entendesse essa graça maravilhosa, essa graça poderosa, essa graça que transforma, essa graça que liberta, essa graça que renova,
e que todo cristão lesse esse livro, ele ia dizer: esse é um evangelho diferente. E essa é uma graça diferenciada. Essa é uma graça diferenciada. Por isso eu vou começar a ler a carta. O tempo vai passando. Eu quero convidar a cidade de Sapucaí-Mirim, os pais que vai ouvir essa live, que está ouvindo ao vivo, a convidar os seus filhos a participar das aulas online. Aqui em Paraisópolis é pela Rede Minas. Talvez lá seja pela Rede Minas também. E os pais, cabe aos pais acordar os seus filhos. Eu tenho feito isso aqui em casa e tenho cobrado. Os pais são os responsáveis pelo ensinamento dos seus filhos. Então cobre seus filhos e mande ele participar das aulas online. E eu estou falando isso a pedido da direção da escola. Eu quero ler a palavra para que vocês entendam o que eu quero falar hoje. A palavra de Deus diz assim: salvo pela graça, não pelo dinheiro. Salvo pela graça, não pela riqueza. Salvo pela graça, pelo sangue. A palavra de Deus diz assim, Efésios 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí ele diz bem assim: e nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida, justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que coisa linda, né? Pela graça sois salvos. É justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Coisa linda, né? É a Rayane que está ali, ó. Deus abençoe. Aí ele diz bem assim: não de obra, para que ninguém se glorie, porque somos feitura, criado em Cristo Jesus para boas obras, dos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa linda, né? Gente, só em você ler as Escrituras e ver as promessas que está nesse texto, já dá vontade de chorar. Você sabia disso? Como Deus nos amou. E lá no livro de Jeremias 31, ele diz: eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Nós somos atraídos por Deus, pelo Evangelho, que é a boas novas de Deus para toda a face da terra. Nós somos atraídos por este grande amor. Um amor nunca visto. É o amor de Deus por nós. Agora, amados, nós encontramos nesse texto coisas que nos deixa preocupado. Por que nos deixa preocupado? Porque existe o filho atraído pela graça, existe o filho atraído pela riqueza, pela avareza dos homens que fazem negócio, prometendo o que Deus não está prometendo na sua palavra. Por isso a palavra de Deus diz assim, amados: e vos deu vida, estando vós
nos vossos delitos e pecado. O que isso quer dizer? Jesus disse bem assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus alcança aqueles que estão no pecado, mas não alcança com riqueza, mas alcança com a salvação. Isso não quer dizer que dentro da salvação não existe riqueza. Porque o apóstolo João, lá na 3ª carta, ele diz que Deus quer que tudo te vá bem, que tenha saúde, que tenha prosperidade. Isso é um desejo de Deus para com todos nós. Agora nós estamos vivendo uma época que as pessoas dizem: quer ficar rico? Vá para a igreja. Quer ficar rico? Compra uma Bíblia. Quer ficar rico? Faça um propósito com Deus. Dê tudo que você tem, fique sem nada e passe fome. E eu estou dizendo para vocês que eu tenho 25 anos, eu tenho 20 anos que sou pastor, eu tenho 20 anos que ensino o Evangelho, eu tenho 20 anos que nunca enganei ninguém. Esse negócio de fazer voto, eu tenho uns votos aí que é voto de tolo. As pessoas dão tudo que tem e ficam sem nada. Eu acredito no Evangelho. Eu acredito na pessoa do dizimista, do ofertante, porque eu sou. Eu acredito. Mas esse milagre repentino que você dá o seu carro e fica sem nada, e do dia para a noite Deus manda um carro do céu, é engano. É mentira. Quando eu estava andando com Jesus, eu conheci um certo moço que o pastor pediu o carro que ele tinha e que Deus ia dar outro. O rapaz foi, pegou a chave do carro e deu o carro no altar. Ficou de pé. Mas ele pagava um consórcio. Aí ele foi questionar o pastor porque o carro dele não chegou. Ele disse, aí o pastor sabia que ele pagava um consórcio, disse: você está pagando um consórcio? Ele disse: estou, já paguei tantas prestações, deu o consórcio no altar. Como é que você quer receber alguma coisa tendo? Aí ele foi e deu o consórcio. Aí ficou sem um carro, sem um consórcio. Aí depois fez um voto para dar tanto em dinheiro, chegou em casa, vendeu o sofá, vendeu a televisão, vendeu tudo e deu, colocou no altar. Perdeu tudo de novo. Perdeu a mulher. Perdeu a mulher. E ficou como louco. Estado de loucura. Por que ele ficou em estado de loucura? Porque ele foi enganado. Ele se deixou enganar pela ambição dele. E é assim que o Evangelho está sendo pregado e muitos estão feridos, estão deixando a casa de oração, estão deixando de participar dos cultos de louvor e adoração ao nosso Deus porque foram enganados. Mas aqui, irmão, nós encontramos revelação. Nessa passagem de Efésios, nós encontramos revelação, porque nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua no círculo da desobediência. Ou seja, essas pessoas que vêm pela riqueza, elas estão vindo pela desobediência. Porque a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, não rico. Não rico. Riqueza, irmão, é um dom de Deus. Se Ele quiser dar para você, amém. Agora, quem sou eu para seduzir a Deus para te dar riqueza? Quem sou eu para seduzir a Deus para te dar um carro? Quem sou eu para seduzir a Deus para te dar uma empresa? Mas a palavra de Deus diz uma coisa profunda. O Pai Nosso diz: venha teu reino, faça a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Boa, perfeita e agradável. Você sabe que muitos estão sendo enganados?
Porque existe cobiça no coração dessas pessoas. Tem pessoas que dizem, não, você vai ungir a empresa fulano de tal, a empresa vai ser sua. Você vai ungir o carro fulano de tal, o carro vai ser seu. Peraí, irmãos, peraí, para. Como é que esse Deus vai dar o suor dos outros para você? Que Deus injusto é esse? Mas a palavra de Deus diz aqui, olha o que ele diz. Entre os quais também todos nós andarmos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como também os demais. O que é o filho da ira? É o invejoso, o cobiçoso, o ladrão, filho da ira. E a promessa de Deus está fora disso. Mas a promessa de Deus diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor para com que nos amou, estando nós mortos em nossos délitos, nos deu vida justamente com Cristo, pela graça sois salvo. Eu amo a pergunta de Pedro. Pedro, quando Jesus chamou ele, disse, segue-me, será pescadores de homem. Ele não diz bem assim, segue-me, serás pescadores de riqueza. É engraçado, né? Ele disse, não, segue-me, serás pescadores de homem. Homem ganha homem, mulher ganha mulher, e vamos ganhar pessoas para o reino de Deus. Pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Só precisa eu falar o que Deus fez na minha vida para que outras pessoas sejam alcançadas. Aí Pedro disse, espera aí, Senhor. Pedro tinha uma companhia, ele tinha uma companhia de barco de pesca, com Tiago e João, era sócio os três. Lê a Bíblia. Aí judeu não é bobo, é o povo mais rico da face da terra. Ele chegou para Jesus e disse, Senhor, se deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? Aí Jesus olhou para ele e disse, vida eterna, e 100 vezes mais. E Pedro era rico. Jesus prometeu prosperidade para ele? Jesus prometeu, em primeiro lugar, vida eterna. O que é que a palavra de Deus fala no livro de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e o resto eu vos acrescento. Para Deus é resto. O reino de Deus tem que estar em primeiro. O resto, Ele dá. Pedro se contentou com as palavras de Jesus. Ele ficou contente com as palavras. E aceitou aquelas palavras. E Paulo em Efésios, eles dizem bem assim, estando nós mortos, em nossos delitos nos deu vida justamente com Cristo, pela graça sois salvo. Justamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós começamos a receber a promessa dos santos. Por isso a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Quem é que nos santifica? A palavra. Quem é que nos santifica? Jesus. Santifica. Aí ele diz bem assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, você sabe qual é a maior riqueza? É o pouco com contentamento. Essa é a maior riqueza. A palavra de Deus diz, dá graça por tudo. É a maior riqueza. E eu garanto a você que hoje, eu preguei outro dia sobre o mercenário e sobre o verdadeiro pastor. O mercenário, quando vê um lobo, ele abandona as ovelhas e foge. O pastor não.
Ele deu a vida pelas ovelhas. Está falando de Jesus Cristo. Mas está falando dos mercenários, é aquele que distorce a palavra em favor deles, é aquele que distorce a palavra para pegar o carro do cara, para pegar os bens material da pessoa. Esse é o mercenário. Ele só está pensando na lã das ovelhas. Ele não apresenta o plano de salvação. Ele não apresenta Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Ele não apresenta Jesus Cristo como Salvador. Mas ele apresenta Jesus Cristo como aquele que enriquece, como aquele que vai prosperar, como aquele que... Peraí, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não conheço. E a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvo. É a graça de Deus que nos é de graça. É a graça de Deus. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom. Esse é o primeiro dom que Deus nos dá. É o dom da graça, é o dom da salvação, é o dom do lugar seguro, é o dom da cura, é o dom da prosperidade, é o dom da gente vai crer no evangelho sem duvidar. Eu amo esse evangelho. E porque ele tem 4 faces. Os 4 evangelhos têm 4 faces. E o evangelho apresenta Jesus com 4 tarefas. Por isso que a doutrina do evangelho quadrangular é Jesus salva, é Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e ele vai voltar. Não, só sobra aos céus rico. Não, a palavra de Deus diz que a gente não leva nada. Cura é importante? É. Dinheiro é importante? É. Salvação é mais. Isso não quer dizer que Deus quer que você seja pobre, mendigo, ande aí. Não, Ele quer que você coma bem, vista bem, ande bem, mas não engane os outros com palavra fingida. Não engane os outros. Eu vou terminar o texto, porque eu quero ler uma passagem antes de concluir para a gente orar. Porque pela graça os mediante a fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras que você é salvo. Não, eu tenho que fazer isso. Não é pelas obras, é pela graça. Pois somos feitura de Deus, criada em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, amados, Pedro é o cara. É o cara. Uma hora eu vou trazer uma mensagem sobre Pedro. Pedro é o cara. Eu vou explicar por que ele é o cara. Porque ele andou sobre as águas. Super-herói, andou sobre as águas. Pedro era o cara. Negou Jesus 3 vezes. E a palavra de Deus fala no livro de Pedro, de 2 Pedro. Denúncia aos falsos mestres. Presta atenção, denúncia aos falsos mestres. Eu estou em 2 Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram os falsos profetas, assim haverá também entre vós falsos mestres, o qual introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será inflamado o caminho da verdade, e também, movido por avareza, farão comércio de vós. Tem muitas pessoas que estão comprando vassoura ungida, estão comprando coisa ungida dentro da igreja para ser abençoado. Isso não funciona. Não funciona. Aí ele diz bem assim: farão comércio de vós com palavra fictícia, por ele o juízo lavado, longo tempo não tarda, nem a sua destruição não dorme. Nós precisamos ler Bíblia. Vamos orar? Eu quero de novo pedir a toda a população de Sapucaí Mirim, os pais de aluno, as aulas online já começaram. Desperta o seu filho para participar das aulas online, porque o que vai valer
são a presença dos seus filhos. Existe lista de presença. E a direção da escola pediu para eu estar pedindo aos pais que faça isso. Por favor, incentive o seu filho a ficar. E a minha filha todos os dias fica aqui, a outra fica no outro lado. Cada um tem a sua mesinha para participar das aulas. É muito importante. Eu estou falando isso para Sapucaí Mirim, mas serve para todo o Brasil. Eu quero pedir um favor depois a você que vai assistir essa mensagem depois, que vai compartilhar. Entre lá no YouTube e se cadastre no YouTube no meu canal. E lá você vai ter muitos vídeos para você assistir. Palavra com direção, palavra com bênção. Nós vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graça, pedimos a Tua graça, Pai. A Tua palavra diz que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoe em fraqueza. Eu quero pedir ao Senhor por cada vida que irá, meu Deus, assistir esse vídeo. Eu quero pedir por cada lar que está passando por tribulação, por luta, porque o lugar de guerra, meu Deus, é o lar, é a família. Meu Deus, é a empresa, é o empresário. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, esse empresário que está pensando em tirar a própria vida, meu Deus, entra com as suas mãos, envia o teu servo, meu Deus, para que possa, meu Deus, tirar os pensamentos desse homem, dessa mulher, que se encontra, meu Deus, à deriva, com os pensamentos mal tomando conta. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que está desempregado, aquele que perdeu a porta de emprego, aquele que não sabe o que fazer mais com as suas contas, meu Deus, em nome de Jesus, envia o teu refrigério, envia o teu anjo para apresentar, meu Deus, essa pessoa o plano de salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a graça do Senhor alcance cada vida, cada família, cada empresa, cada empresário, essa nação. Dirige com as suas mãos de graça, bondade e misericórdia sobre essa nação, a cada vida que representa essa nação. Eu quero te pedir, meu Deus, por povos, línguas, nações e tribos, família que estão passando por um momento difícil por causa do Covid-19. Meu Deus, estenda suas mãos a ela, aos hospitais, às casas de saúde, aos médicos, aos enfermeiros. Estenda suas mãos, meu Deus, neste momento, a cada vida que representa a família, que precisa do Senhor como Salvador de suas vidas. Meu Deus, dirija suas mãos a cada família, meu Deus, a cada lar, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para abençoar. Por isso, Pai de amor, em nome de Jesus, eu te peço que a graça do Senhor vá na frente e alcance todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse vídeo depois vai para o YouTube. Aí você acessa lá no Instagram, no Twitter, no próprio Facebook, você clica lá e você tem um vídeo para você compartilhar com alguém que está no canal. E eu louvo a Deus se você se inscrever no meu canal e deixar um sininho, porque todas as vezes que entra uma mensagem, você recebe a mensagem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.